moço foi convidado a fazer uma jornada para o paraíso. E para chegar até o paraíso, ele deveria carregar uma cruz nas costas. E lhe puseram a cruz nas costas e ele achou um pouco pesada, mas tudo bem, dava para carregar. E disseram para ele: olha, você vai por este caminho reto e vai sempre subindo, subindo até o topo. E nunca deixe a tua cruz no meio do caminho. Vai até o fim carregando a tua cruz. E ele começou. A princípio, a cruz não incomodava. Mas conforme ele foi andando, o ombro começou a doer. E ele foi trocando a cruz, ora para o lado direito, ora para o lado esquerdo, porque o ombro estava machucando. E ele foi carregando, parava um pouquinho e pensava: puxa, mas até quando eu vou ter que carregar esta cruz? Será que falta muito para chegar? E ele olhava no topo e o topo parecia muito distante. Então ele teve a ideia de cortar um pedaço da cruz. Porque ele dizia: essa cruz é grande demais. Essa cruz não precisa ser desse tamanho. Então ele foi na ponta da cruz e cortou mais ou menos meio metro. Colocou novamente a cruz sobre os ombros e ela lhe pareceu mais leve. Ele falou: agora dá para carregar. E ele continuou subindo por aquele caminho. Deveria chegar até o topo. Depois de andar alguns quilômetros, a cruz lhe pareceu excessivamente pesada. Ele disse: eu estou com as pernas doendo, os pés inchados, que esta cruz é muito pesada. Se eu cortar mais um pedaço dela, vai ficar mais fácil para eu carregar. Então ele cortou mais um pedaço da cruz, colocou nos ombros e novamente foi carregando. E assim foi. E ele notou que, como a sua cruz havia se tornado mais leve, ele andava mais depressa do que as outras pessoas que também estavam carregando as suas cruzes, porém intactas. Ninguém havia cortado a cruz, somente ele. E ele se sentiu muito esperto e inteligente, e ele sorria de satisfação consigo mesmo, dizendo: eu vou ser o primeiro a chegar. Mas andando alguns quilômetros acima, o corpo todo dolorido, cansado, com sede, ele pensou: essa cruz ainda está muito grande e eu não vou me atrasar. Eu vou cortar mais um pedaço dela. E cortou mais um bom pedaço de cada lado e diminuiu mais ainda a sua cruz. Percebendo que a cruz estava leve, colocou no ombro e foi carregando. E foi passando à frente de todo mundo que com dificuldade carregava a sua cruz. E ele foi o primeiro a chegar no topo. Ele ficou todo feliz ao chegar no topo. Mas ele percebeu que o topo era o fim do caminho. Havia um rio. E do outro lado do rio, o caminho continuava. E ele ficou observando aquele precipício, até que chegou um dos que carregavam a sua cruz. E esta pessoa pegou a sua cruz e, usando como ponte, colocou sobre o rio, de uma outra extremidade do abismo, e foi andando por cima da cruz, usando-a como ponte. E ele percebeu então que o comprimento da cruz
havia sido calculado para que as pessoas que chegassem ao final da caminhada pudessem fazer a travessia. E ele percebeu tardiamente que a sua cruz agora não servia para fazer a ponte, porque ele havia cortado várias vezes e diminuído a sua cruz. E os outros que foram chegando colocavam suas cruzes sobre o precipício, faziam uma ponte e atravessavam por cima dela. E ele resolveu tentar a si mesmo, com a sua cruz reduzida. Ele tentou fazer uma ponte e encontrou um lugar onde era possível, na beiradinha, apoiar a sua cruz. Ele acreditou que dava para fazer a travessia. E ao pisar sobre a cruz, usando como ponte a cruz que estava apoiada, uma parte muito pequena do outro lado rompeu com a rocha, e a cruz despencou no rio, e ele caiu junto e veio a se perder na correnteza. Esta ilustração corresponde perfeitamente ao que o Senhor Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Existe uma cruz para ser carregada. É uma cruz que o próprio Senhor Jesus carregou. E ele não recusou a cruz, e ele suportou a cruz. Ele não reduziu um só pedaço da sua cruz. O Evangelho declara que aquela cruz não era feita de madeira, e sim de pecados, e que Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. E o Senhor Jesus não tirou um só pedaço da cruz. Ele não recusou o pecado de uma só pessoa e assumiu o pecado de toda a humanidade. Quando o Senhor Jesus diz: se alguém quer vir após mim, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, ele sabe do que está falando. E a cruz não é para ser carregada de vez em quando, pois o próprio Senhor Jesus especificou: tome cada dia, é todo dia. Não é uma vez ou outra que você deve estar disposto a carregar a sua cruz, mas todos os dias carregue a sua cruz. E no final, você vai conseguir fazer a grande travessia que vai te conduzir para a vida eterna.